E ver como é que tá. Cris, dá um sorriso aí. Manda um recado pra humanidade. Humanos, tentem ser igual a mim. Muito bem, amiguinhos, voltando para o sei lá qual episódio do vlog da minha opinião, o vlog de perguntas e respostas, o vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços, onde você pode acessar pelo www.crentaços.com.br. Muito pó. O blog dos Crentaços, você pode entra lá em ask.fm/crentaços, deposita suas perguntinhas lá, coloca sua dúvida, abre o seu coração, coloca lá o que tá te angustiando, coloca lá qualquer bobagem, pergunta se o Estado Islâmico vai dominar o Brasil com a ajuda da Dilma, pergunta se a ciclovia do Haddad vai chegar até Cuba para a Revolução Bolivariana, pode perguntar qualquer coisa, e a resposta a gente vai dar aqui, ó, em formato de vídeo para você. Aproveitando que você está aqui no YouTube, entra aqui embaixo e clica no se inscrever. No se inscrever, não. Eu se inscrevo. Tá muito pó aqui. Muita sensualidade. Tem água na tua barba. Sempre tem. Tem comida também. Clica no inscrever-se para você receber na comodidade do seu e-mail toda vez que sair um vídeo, toda vez que o Jonathan subir o vídeo, vai aparecer um e-mail para você e você vai poder clicar e assistir com toda a segurança. E além, é claro, de receber os vídeos, você pode entrar no patreon.com/crentaços, www.patreon.com/crentaços, e você vai ver um videozinho explicando como que você pode ser um patrão do blog dos Crentaços, ajudando a gente a produzir mais podcasts, vídeos, entretenimento e todo tipo de loucura para a internet brasileira. Caro Cristiano, o que você pensa da arte sacra? É válido expressar crenças religiosas através de pintura, escultura e arquitetura? Viola a simplicidade do evangelho? É lícito usar metais e pedras preciosas em tais obras de arte? A resposta é... Algumas pessoas podem se perguntar assim, mas será que é lícito a partir de obras de arte representar? Cara, a obra de arte, toda obra de arte, ela tem... apesar de uma definição da arte ser exatamente ela não ter em si uma função qualquer, mas em termos muito mais amplos do que apenas essa definição acadêmica, toda expressão artística ela tem um objetivo. Se o cara lá é comunista, sei lá, o Chico Buarque, na época da ditadura, a música que ele fez, apesar de ser uma obra de arte, ele tinha um intuito por trás disso. Ou então qualquer outra, assim como hoje em dia os artistas gospel, eles têm um objetivo que é ganhar dinheiro com isso aí. Mas ao longo da história você tem muitas expressões artísticas para exaltar Deus, ou exaltar a religião, ou exaltar seja lá o que for. Eu acho então que, na minha modestíssima opinião, qualquer tipo de distinção entre o sacro e o profano deve ser feito com muita cautela para não acabar caindo num legalismo desnecessário e antibíblico. Ora, se você pegar... e daí outra pergunta que você faz é lícito usar pedras preciosas, metais preciosos? A resposta é... por que não? Se é arte, qual é o tipo de arte que você está fazendo? Sei lá, se você for um ourives e vai fazer uma joia, eu acho que só pode ser assim. Eu acho que essa pergunta é muito, como é que eu vou dizer? Muito difícil de responder, porque pra minha realidade, eu que não sou nenhum artista, não faço nada artístico de verdade na minha vida, eu jamais faria uma peça de ouro
para exaltar Deus ou qualquer coisa do gênero, porque eu acho que seria completamente desnecessário e sem qualquer sentido na minha visão teológica. Entretanto, se eu generalizar isso e falar, então não pode fazer, talvez eu vá incorrer num outro erro, que seria limitar a expressão artística de uma outra pessoa. Eu acho que a resposta é sim, por que não? Tanto faz, na verdade, seria uma boa resposta. Então, um beijo para vocês. Você crê na Bíblia somente como um mero livro de história ou como a palavra viva de Deus? Ou ambas? Olha, meu querido, pergunta realmente muito complexa essa sua. Eu não posso, em hipótese alguma, e nem é o que eu acredito, dizer que a Bíblia é apenas um livro de história, porque isso ia cair numa teologia liberal, a qual eu não creio e não sou adepto. Entretanto, ela é também um livro de história. Só que o objetivo da Bíblia não é fazer ciência, não no sentido acadêmico do que se entende por ciência. Não dá para eu pegar apenas o texto bíblico e fazer história como historiador faria, apenas com a referência bíblica, porque o texto bíblico ele transcende a isso. Ele é também isso, mas ele é ainda mais do que isso, pelo menos para nós cristãos. Se eu acredito na inerrância da Bíblia, a resposta é sim, com certeza. Eu acredito que Deus inspirou homens pelo Espírito Santo, inspirou homens e mulheres ao longo da história da humanidade e essa inspiração culminou no texto bíblico. Em contrapartida, eu também acredito que porque assim, eu posso comparar o texto bíblico das Bíblias de quaisquer cristãos ao longo do mundo inteiro e verificar que eles são exatamente, ou se não exatamente, mas muito próximos, de maneira que dificilmente eu vá encontrar no mesmo texto textos que se choquem entre eles. Mas aí temos outras questões que precisamos levar em consideração. Por exemplo, o texto bíblico não é um texto universal no sentido que qualquer cultura vai compreender da mesma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Algumas pessoas vão dizer que o apóstolo Paulo é machista, não é mesmo? Algumas pessoas podem dizer que o apóstolo Paulo tomou atitudes machistas, mas elas geralmente vão ter essa resolução a partir da sua vivência hoje. Então, se o apóstolo Paulo falasse o que ele falou naquele momento histórico onde ele falou hoje, talvez ele estivesse tomando uma atitude machista. Mas nós temos que nos contextualizar, entender qual é o contexto que o apóstolo Paulo falou aquilo, qual é o momento histórico que ele falou isso e qual é exatamente o contexto daquele texto que ele está escrevendo, para quem ele escrevia, por que ele escrevia, qual era o objetivo nele em escrever aquilo. Então, o texto bíblico, se eu acredito na inerrância da Bíblia, sim, com certeza, mas eu acredito na total errância de quem interpreta ela, simplesmente porque é muito fácil eu pegar um determinado texto e tentar moldar ele, entortar o texto até ele caber na minha ideologia. Por exemplo, todas as pessoas sabem que eu tenho um posicionamento de esquerda, politicamente falando, então seria muito fácil para mim pegar um texto qualquer e tentar ir cortando o que não me interessa e amassando o texto, tentando até ele se encaixar na minha ideologia e falar assim, olha aqui, Jesus ele também era de esquerda. Ou, sei lá, pegar, como algumas pessoas já falam, mas você entorta o texto para ele caber no anarquismo. Posso amassar ele, entortar, dobrar até ele caber e falar, olha aqui, ó, Jesus está falando a mesma coisa que os anarquistas falaram. Não dá. Pode até ser que Jesus falou algumas coisas que se assemelham com o anarquismo, com o socialismo, com seja lá o que for. Pode até ser que, num determinado contexto, o apóstolo Paulo ou outras figuras bíblicas tenham sido machistas ou qualquer coisa do gênero. Mas é de vital importância a gente ter a consciência de que o texto bíblico não é uma lista de afazeres. É muito mais um texto que vai expor valores os quais eu, enquanto cristão, tenho que defender, independente da minha cultura, independente do meu momento histórico, independente de qualquer outra coisa. Só que para eu conseguir sacar esses valores de dentro da Bíblia, eu tenho que me contextualizar com a figura histórica, com o momento histórico, com o objetivo e tudo mais. Portanto, eu acredito que a Bíblia que não há erros na Bíblia, mas eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer a nossa avaliação, sobretudo para nós que já temos um determinado posicionamento, para a gente não acabar falando merda e tentando encaixar a palavra de Deus nas nossas ideologias. Um beijo.
você entende como esquerda e direita, politicamente falando? Muito bem, essa pergunta já foi feita várias vezes para mim, já foi feita várias vezes para várias pessoas, já foi feita... Primeira coisa que a gente tem que entender é assim, não existe vilão e não existe mocinho nessa disputa. E, aliás, não é nenhuma disputa, não é uma disputa como algumas pessoas podem entender como essa fla-fluização da política brasileira. Ah, então se você votou na Dilma, então você tem que odiar o Aécio, se você votou no Aécio, então você tem que odiar a Dilma e vice-versa. Não é isso, não trata-se disso, é muito mais uma questão de o que eu quero, por que eu quero e como eu quero que as coisas aconteçam no Brasil. Bom, eu, como pretenso homem de esquerda, eu quero que as pessoas, sobretudo as classes menos abastadas, as classes que não têm o meio de produção nas mãos, possam ter mais oportunidade de ascender na vida. Já uma pessoa de direita, ela teria um discurso muito mais meritocrático, apontando para uma visão de que cada um faça por si, cada um consiga da maneira da maneira que conseguir. Então veja, eu acho que a diferença, e isso eu estou falando em termos de Brasil, século XXI, e talvez mais restrito ainda, Curitiba, século XXI, aqui em casa. Esquerda vai privilegiar a igualdade entre as classes... privilegiar que as classes menos abastadas tenham oportunidade de crescer, ao passo que a direita preferencialmente vai continuar mantendo o status que já tem. Isso a gente poderia desdobrar para outros N assuntos, machismo, feminismo, racismo, xenofobia e tudo mais, mas apenas em termos econômicos o que eu vou dizer é um diálogo de esquerda vai apontar para a tentativa de trazer os que têm menos para cima. Um diálogo de direita vai privilegiar que os que têm continuam tendo e os que não têm lutem para que consigam de alguma maneira. Então, novamente, eu não quero que pareça que há uma disputinha idiota, né, como vocês todos devem ter visto nas eleições presidenciais, mas é muito mais uma maneira de como você quer que as coisas aconteçam, por que você quer que as coisas aconteçam e o que é que você quer que as coisas aconteçam nessa perspectiva. Esse debate poderia ser ampliado para muito mais temas, para muito mais coisas, mas de maneira mais objetiva, para que esse vlog não tenha 1h30, eu vou terminar por aqui. Um beijo para os amigos de direita. E agora a pergunta, aquela pergunta mais deliciosa, pergunta de todo o programa, a pergunta que vai concorrer ao prêmio Coliforme, aquele prêmio que se você ganhar, você vai... Aliás, que se você que vai fazer a pergunta se identificar, vai concorrer ao Coliforme Awards lá no final do ano. Você já sabe, a gente promete, mas esse ano vai ter. Pra vir pra cá, pra conhecer os estúdios e tudo mais. A pergunta é... Como você se sairia em uma competição de música? Essa pergunta foi realmente muito merda. Como você se sairia? Eu sairia pela saída. Mas se só tivesse uma entrada, uma porta de acesso, eu sairia pela entrada mesmo. Como eu me sairia num concurso, é isso? Competição. Uma competição de música. Foi o que perguntaram. Eu me sairia humilhado. Essa é a verdade. Eu sairia de lá triste, cabisbaixo, a não ser que as outras pessoas que fossem competir comigo fossem todas dodói e não tivessem nenhuma capacidade musical. Mas é isso. Eu sairia pela porta dos fundos, envergonhado, com meu violão nas costas. He's a cat. Flushing the toilet, he's a cat. Flushing the toilet, he's a cat. E a dica de livro do programa de hoje é uma dica que algumas pessoas falam assim: Baba, você só vai indicar livros crentes? A resposta é muito provavelmente, mas dessa vez não é um livro tão crente assim. Não no sentido, como é que eu vou dizer? Institucional da coisa, mas é talvez um dos livros não crentes mais crentes que eu já li na minha vida, que é esse texto aqui, do professor Paulo Freire, A
Pedagogia do Oprimido. Um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida. Na minha vida. Esse senhor aqui, apesar de muitas pessoas durante os protestos falarem menos Paulo Freire, mais Bolsonaro, calinha a boca, dê um tiro na sua própria ideia quando você falar um troço desse. Esse livro do professor Paulo Freire, apesar de muitas pessoas acharem que é um livro que fala de pedagogia, de educação apenas e tão somente, não, ele é um livro que fala de política, é um livro que fala de mudança de atitude para um mundo melhor. Esse senhor aqui, ele é lido pelo mundo inteiro e talvez não tão reconhecido aqui no Brasil como deveria ser, mas na minha opinião é talvez um dos homens mais revolucionários que já nasceram aqui nesse país. Professor Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, pela editora Paz e Terra. Recomendo a todos. Queria ver se fosse com alguém da sua família. Fulaninho te convidou para fazer parte da sua rede no LinkedIn. Não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Você sabia que o Hitler também era... Bom dia, Faces! Cavalo, você assiste algum seriado? Sim, assisto mais seriado do que eu deveria e menos do que eu gostaria. Mas eu vou te falar um negócio, amiguinho. Seriado não é algo de Jesus. Você jovem crente que está assistindo esse programa, não assista seriados, porque ele toma conta da sua vida. Ele toma conta. O Satanás entra na sua casa não através da novela, não através do Jornal Nacional. Ele entra na sua casa através do seriadinho que você assiste. Por quê? Por quê? Por quê? Você tá me perguntando. porque aquele seriado que só tem putaria da HBO, tá ligado? Aquele seriado que tem irmão com irmão, aquele seriadinho da HBO que tem... aquele seriadinho que só tem putaria, então ele entra através daquilo. E daí chega lá, porra, saiu uma temporada nova. Aí você vai lá e passa o dia inteiro assistindo aquela temporada. Acaba com a sua vida. Aí você passa a madrugada inteira assistindo e tem que ir pra aula às 7h30 da manhã. O que vai fazer? Não vai, você vai acordar atrasado, porque você ficou assistindo seriado. Te conheço, rapaz. É isso. Eu vou falar um seriado muito bom aí que eu comecei a assistir, que é Orange is the New Black. Você falou que é uma merda, e no final indicou um, né? Não, vou indicar não, porque Orange is the New Black é muito maneiro, uma loira que vai pra cadeia. Provérbios com equinos. Por favor. There once was a big brown horse. He loved to run, of course. He'd run right past the finish line and then he'd run some more. He'd walk. Cavalo dado não se olha os dentes. Olha assim. A cavaleiro novo, cavalo velho. Repete. A cavaleiro novo, cavalo velho. Velho? Cachorro? Eu não sou cachorro, não. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Mais vale um cavalo com uma sela do que 3 selas sem cavalo. Cara, cavalo sem sela é um cavalo livre. É um cavalo independente. É um cavalo indomável. Cavalo de fogo. Uma distribuição ou vejam Cavalo de Fogo. Cavalo alazão. Muitos o querem, poucos o dão. Cavalo alazão. Meu amigo, é o cavalo da ilusão. Se quiser conhecer um cavalo, monte nele. Se quiser conhecer uma pessoa, conviva com ela. Se vier montar em mim, eu vou quebrar sua cara, seu vagabundo. O cavalo que chega cedo, bebe a água boa. Cavalo que acorda cedo, Deus ajuda. Cavalo que madruga, Deus ajuda. O verdadeiro paraíso terrestre reside no dorso de um bom cavalo.
O dorso do... No caso, eu não sei como é isso, porque eu não sou um bom cavalo. Eu sou o cavalo do bom senso. Não que eu seja bom, nem senso. Mas é isso. Meu dorso não é o paraíso terrestre, não. Eu vou ter uma overdose de giz. Uma overdose de cal. Uma overdose de... Desculpa aí. Uma overdose de amor. Uma verdade de amor. Cara, enquanto o mundo fala de Guerra nas Estrelas, vamos explodir o amor, né? Nossa. Meu Deus, Já diria- vocês são muito drogados. Já diria o fofão. Já diria aquele pensador, o fofão. Manja que o ator que faz o fofão é o mesmo que faz o Patrupim, né? Sim. Não, eu sabia. Não sabia? Eu sabia. Ah, pensei que você não sabia. Inclusive o Patropi também é a mesma máscara quase do fofão. É, só tirou as bochechas. Tem. Não, porque o fofão ainda tem um nariz bizarro, né? Como já foi O citado. Fofão tem cara de pinto. Esse sim tem cara de pinto, não a Peppa Cara Pig. de pinto? O Fofão é um cara de pinto, cara. Sabe o que o Fofão tem mais que a gente? Ele tem 2 sacos na cara, 2 bolas. O Fofão, cara, se você olhar bem pra cara dele, ele é um pinto, só que sem o pinto, só as bolas. Ele é um pinto, só que sem pinto. É só